Então, Colossenses 3, do 1 ao 17. Acompanhe comigo a leitura. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nessas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem, com os seus efeitos, e vos revestiste do novo homem, que se faz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque a Tua palavra é viva e eficaz, que o Senhor possa estar sondando os nossos corações, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que a gente possa ser edificados por Ti, pela Tua palavra, que a gente venha ser moldado, Pai, segundo as Tuas Escrituras, e que venhamos sair daqui, Pai, mais parecidos com Cristo. Que o Senhor me dê graça, que o Senhor me dê sabedoria para falar da Tua palavra, que o Senhor use minha vida para a edificação da Tua igreja. É isso que oramos, Senhor, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Liguei. Bom, irmãos, quando a gente vê uma pessoa vestida de branco pela rua, o que passa pela nossa cabeça? Aquela pessoa é o quê? Um médico, alguém da saúde. A gente olha aqui assim, dá para ver ali, ó, os irmãos ali no fundo, provavelmente militares, né? Cabeça raspada. Então, a imagem que a gente tem de uma pessoa, geralmente, ela está atrelada à sua função. E antes mesmo dessa pessoa falar, sua roupa ela já vai comunicar a sua identidade, a sua autoridade, a sua vocação ou a sua missão. E às vezes nem é a roupa. Às vezes o próprio semblante da pessoa já demonstra o que ela é. As vestes, as nossas roupas não apenas cobrem o nosso corpo. Elas revelam quem somos e a que corpo nós pertencemos. Elas comunicam publicamente uma realidade interna. Paulo ele vai usar essa linguagem aqui em Colossenses do despir-se do velho homem e revestir-se do novo. A vida cristã, ela possui uma vestimenta espiritual. Nós não apenas nos reunimos aqui na igreja, nós temos que demonstrar isso ao mundo pelas nossas obras. O Evangelho não apenas nos salva da condenação, ele nos dá também uma nova identidade, um modo de viver e um novo pertencimento. Paulo ele vai escrever essa carta para proteger as pessoas daquela igreja. Ele não conhecia os irmãos daquela igreja, mas ele escreve
para proteger eles de falsas doutrinas e reafirmar que Cristo é suficiente, soberano e central sobre todas as coisas. E isso a gente vê no capítulo 1 e 2 da carta de Colossenses. No capítulo 3, ele vai mostrar como que essa união com Cristo vai transformar a nossa maneira de viver. Logo, se não tem uma transformação na minha maneira, logo eu não estou em Cristo, como nós vimos na liturgia. Se eu não ando como Cristo andou, eu então não estou nele. Uma igreja, ela não é missional porque ela tem eventos, culto de jovens, acampamento, retiro. Ela não é baseada em estratégias. Ela é missional quando ela vive de forma coerente com aquilo que ela acredita, com aquilo que ela anuncia. Uma igreja verdadeiramente missional, ela não nasce de estratégias, mas da identidade que Cristo produz na nossa vida. Identidade, santidade e comunhão. A gente vê aqui nos primeiros versículos, no versículo 1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Esse, portanto, ele vai conectar com as coisas que Paulo já vem falando acerca de quem Cristo é e do que ele fez por nós. Fomos unidos a Cristo em sua morte e ressurreição. Ele vai falar isso no capítulo 2, versos 12 e 13. E isso ecoa em Efésios. Vamos abrir nossa Bíblia em Efésios, capítulo 2, versos 1 a 6. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então a gente consegue ver que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A Bíblia nos afirma isso. E agora nós participamos da morte de Cristo e ressuscitamos juntamente com Ele. Nós éramos igual zumbi. Quem já assistiu The Walking Dead? Era a gente quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Vivos, porém mortos. Depois, o que a gente teve que fazer? O que aconteceu com a gente? A gente morreu. A gente já estava morto, mas a gente morreu. A nossa velha natureza morre e a gente ressuscita uma nova criatura junto com a ressurreição de Cristo. E isso não é apenas uma metáfora. Isso é uma realidade espiritual de que realmente aconteceu. O ser humano, por si só, caído nos seus delitos e pecados, ele não pode se voltar para Deus sem que haja a ação do Espírito Santo no coração do ser humano. A nossa teologia, ela sempre entendeu essa união com Cristo como o centro da salvação. Tudo que Cristo conquistou nos é aplicado porque estamos nele. Se nós estamos fora de Cristo, nós não fazemos parte de nada daquilo que Cristo conquistou. Então, se nós morremos com Cristo, consequentemente nós ressuscitamos juntamente com Ele. A confissão de fé, ela vai afirmar que aqueles que Deus chama eficazmente são unidos a Cristo e participam de todos os seus benefícios. Justificação, já fomos justificados pelo sacrifício dele. A adoção, já somos chamados filhos de Deus por causa do sacrifício de Cristo. Estamos sendo santificados e um dia seremos glorificados, como nós vimos no verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, nós estamos sendo santificados e seremos um dia glorificados plenamente junto com Cristo quando Ele voltar. Seguindo isso, esse raciocínio, então nós não buscamos as coisas para que a gente possa ser aceito por Deus, mas é o contrário. Nós buscamos a Deus, nós buscamos as coisas do Senhor porque nós já fomos aceitos em Cristo.
a ordem do Evangelho é sempre essa. Primeiro a identidade, depois a prática. A identidade, aquilo que Cristo fez por nós, vem antes daquilo que nós vamos fazer em consequência daquilo que Ele fez pelas nossas vidas. Então a nossa posição, nós morremos, ressuscitamos com Cristo, e nossa vida agora está oculta juntamente com Cristo em Deus. É um duplo cadeado. Nós estamos em Cristo e em Deus. Então essa segurança traz uma esperança para a gente de que no dia que Cristo voltar, nós seremos juntamente com Ele glorificado. Antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, agora a nossa vida não está mais definida por este mundo. Ou seja, nós nos despimos do velho homem para nos vestirmos do novo homem. A nossa direção agora, que Paulo está instruindo aqui, é que a gente busque e pense as coisas que vêm de onde? De baixo? Não, as coisas que vêm do alto. De onde a nossa vida está juntamente com Cristo. Então esse buscar, ele não é apenas de, vou buscar aqui. Não, é de realmente se empenhar, de perseguir, de desejar, de buscar intensamente conhecer a vontade de Deus, de viver o novo homem. E o pensar, ele significa orientar a nossa mente. Não é só, estou aqui no meu dia a dia, eu vou pensar, não, foi pregado isso no domingo. Beleza, aí já esqueci o que eu comi ontem no almoço. Muito provavelmente eu não vou conseguir lembrar daquilo que foi pregado no domingo, daquilo que eu ouvi durante a semana, se eu não orientar minha mente, se eu não orientar os meus afetos, os meus valores, se eu não orientar os meus objetivos. Então a gente tem que perseguir as coisas do alto, a gente tem que buscar realmente, e a gente só consegue isso através da renovação da nossa mente, que é o que Paulo vai falar na sua carta em Romanos. Então não se trata de desprezar a criação, mas de viver tudo sob a perspectiva do reino. Nós éramos caídos nos nossos delitos e pecados e agora nós somos trazidos para a maravilhosa luz de Deus. Nós agora somos geração santa, sacerdócio real, povo eleito. Então nós não vivemos mais segundo o padrão deste mundo. Nós temos que viver segundo o padrão das Escrituras. Uma igreja, então, missional, ela só pode funcionar, anunciar aquilo que ela conhece. Se eu não busco incessantemente, se eu não desejo conhecer as coisas do alto, se eu não oriento a minha mente a buscar as coisas do alto, se eu não conheço profundamente aquilo que eu estou anunciando, o meu anúncio, ele vai ser vão. E o terceiro ponto aqui, nossa esperança. Seremos manifestos com Ele em glória. A missão da igreja, ela não vai nascer do medo de ir para o inferno, mas da esperança. Quando nós vemos que quem nós éramos, o que Deus fez por nós e quem nós somos agora, nós temos a esperança de que um dia nós iremos habitar com Ele para sempre. E Ele será nosso Deus, nós seremos o seu povo e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, nem pranto, nem clamor, porque as velhas coisas já passaram e eis que tudo vai se fazer novo. Então essa é a nossa esperança. E uma igreja missional que conseguiu receber isso, não pelos seus méritos, mas pelo mérito de Cristo, ela deseja anunciar a profundidade da beleza do conhecimento de Deus. Ela vai procurar anunciar aquilo que ela tem vivido. Então, primeiramente, a gente viu aqui que uma igreja missional, então ela nasce da identidade que ela tem em Cristo. Não a igreja, o prédio, o templo, mas os seus membros em si. O segundo ponto agora que nós vamos ver é que uma igreja missional, ela vive uma santidade visível. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Mas já não morreu? Nossa natureza já morreu, terrena, certo? Se a gente morreu com Cristo, ela morreu. Mas ainda nós temos que continuar mortificando a nossa natureza, para que ela não volte a crescer, a gerar raízes e assim nos dominar. Nós temos que matar a nossa carne, a nossa natureza dia após dia. E aqui Paulo ele não nos chama para um legalismo.
Eu faço as coisas porque é o que está escrito, mas a nossa resposta, ela tem que ser coerente à nova identidade. Eu tenho que fazer isso por amor. Paulo vai falar aos coríntios que ele poderia entregar o corpo dele para ser queimado, ele poderia doar todos os seus bens, vender todos os seus bens e doar para os pobres, ele poderia fazer várias coisas, mas se ele não tiver o amor, de nada adiantaria, porque seria vazio. E é a mesma coisa para a igreja de Cristo. Ela não tem que fazer apenas por seguir regras, ela não tem que fazer apenas para se mostrar piedosa, mas ela tem que fazer com amor. Tem que fazer pensando na glória do Senhor e dessa nova vida que nós temos em Cristo. Então, a nossa santificação, ela vai fluir da nossa união com Cristo. O princípio que a gente tem é que a mortificação do pecado e a vivificação da nova vida, ela vai refletir aquilo que nós cremos. A santificação é obra da graça, mas existe uma luta real contra o pecado. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. A orientação de Paulo aos Filipenses é o quê? Que a gente desenvolva a nossa salvação. A gente não é apenas salvo e ponto final. Estou salvo, mas eu continuo com a minha vida nas mesmas práticas das coisas terrenas, das obras da carne. Não, a gente tem que desenvolver a nossa salvação. A gente tem que nos santificar a cada dia. A gente tem que morrer para essa vida para que a gente possa viver realmente para Cristo. A gente tem que se despir do velho homem e nos revestir do novo homem todos os dias. Paulo ele vai apresentar aqui, dos versos de 5 a 11, duas dimensões do pecado que nascem no nosso coração. O pecado do desejo desordenado, que é a prostituição, a impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Que são, quando nós transformamos dons legítimos em ídolos. A sexualidade ela é santa diante de Deus, no casamento, sem ser fornicação ou adultério. Mas quando nós trocamos isso, nós estamos agindo com avareza, um desejo maligno. E isso é idolatria. E a segunda dimensão aqui é os pecados de relacionamento quebrado à linguagem. Relacionamento quebrado de linguagem. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem pecaminosa e obscena e mentira. Então, quando os nossos ídolos, eu estou com vontade de pecar porque a gente não está se despindo do velho homem. Então, aquele desejo de pecar, ele vai a fluir na gente e a gente vai querer praticar de qualquer forma. Quando esses ídolos são frustrados, o que acontece? Nós nos iramos, nós nos indignamos, nós agimos com maldade, maledicência, a nossa linguagem fica pecaminosa e nós mentimos. E isso não só em pecados de prostituição ou impureza, mas às vezes a ira, ela é um sinal que o nosso coração ele é desesperadamente corrupto, como a Bíblia vai nos dizer. E a santificação, então, ela vai ser a troca dessas vestes. Nós temos que tirar o velho homem, as roupas de velho homem e nos vestirmos da nova. Assim como a gente volta para casa e a gente não veste roupa suja depois do banho, o que a gente tem que fazer depois do banho é colocar roupas limpas. É a mesma ideia do que Cristo fez por nós. Se Cristo nos lavou no seu sangue, por que nós vamos continuar nos vestindo com roupas sujas, com roupas de pecado? Nós temos que nos vestir com roupas limpas. Sem a transformação visível, nosso testemunho ele vai perder a credibilidade. A gente não é salvo pelas obras, como
Tiago vai afirmar. Mas, através das obras, nós mostramos que nós somos salvos. Que nós somos salvos para uma vida de transformação e para as boas obras. Vamos abrir em Tiago 2,17. Carta de Tiago, no capítulo 2, verso 17. Diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Então, se não adianta a gente querer anunciar algo daquilo que nós não praticamos. Como que eu vou evangelizar? Eu vou pregar para alguém e essa pessoa vai olhar para a minha vida, uma vida perversa, uma vida de pecados. Ela vai falar, ou ela pode aceitar a viver junto comigo, porque ele vai continuar nas mesmas obras, e assim não vai demonstrar que realmente ele aceitou Cristo no seu coração. Ele não foi alcançado pelo Evangelho. Que o Evangelho, ele é transformação, ele transforma as nossas vidas. Quando Paulo está falando aqui, fazei, pois, morrer a vossa natureza, esse pois, ele vai trazer que se a gente foi feito, a gente morreu com Cristo, ressuscitou com Ele, então nós podemos fazer a nossa natureza terrena morrer. Eu não faço minha natureza terrena morrer para que eu possa morrer e ressuscitar com Cristo, mas é o contrário, é um indicativo e depois parte por imperativo. O indicativo de que eu realmente morri e ressuscitei com Cristo, e o imperativo agora de fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E o terceiro ponto, que é uma igreja missional, ela vai viver no corpo de Cristo. Não tem como, irmãos, a gente anunciar algo que é claramente exposto para a gente nas Escrituras, que tem um corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e nós somos os membros. Se eu não tiver uma vida de comunhão, se eu não tiver uma vida no corpo de Cristo, é vã também o meu anúncio. Já ouviram aquelas pessoas que falam assim, não, mas eu adoro na minha casa, eu busco a Deus em casa, eu oro em casa, mas ela não faz parte do corpo. Nós temos que fazer parte do corpo. Depois a gente vai ler a passagem de 1 Coríntios, vai ficar mais claro essa ideia. Então essa nova vida que nós temos, nós entendemos a nossa identidade em Cristo, quem nós somos em Cristo, isso gera transformação em nós nos despimos do velho homem e nos vestimos do novo homem. Ela vai agora gerar uma vida em comunhão. Essa nova vida, ela não é individualista. Eu não tenho que eu não tenho que adorar na minha casa, apenas isso. Eu tenho que fazer isso, mas não só isso. Mas eu também não tenho que chegar na igreja e ficar isolado, assistir ao culto e depois ir embora. Eu tenho que participar do culto, eu tenho que estar efetivamente participando da igreja do Senhor. Nossa identidade, então, ela não é construída por desempenho. Também eu não preciso ser o melhor membro da igreja. O pastor, ele não é diferente dos outros membros, o presbítero, o diácono não são diferentes dos outros membros. Todo trabalho que nós fazemos é pela graça de Deus. Nós somos eleitos, Paulo vai falar aqui, eleitos de Deus, santos e amados. Todos. É a igreja do Senhor que é eleita, santa e amada. Não é apenas um ou outro. E não é o desempenho que cada um exerce. Porque todos nós antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Cristo, pelo seu sacrifício, Ele nos ressuscitou junto com Ele. E assim nós podemos andar em novidade de vida. E ele vai listar aqui, a gente viu que ele lista 5 pecados por conta do nosso desejo. E se nós frustramos esses desejos, ele vai falar que nós temos outros 5 pecados. E como que nós combatemos a ira, a indignação, a maledicência, a mentira? Ele vai falar aqui, que a gente tem que combater com misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, que é paciência, e depois ele vai falar, perdoai-vos uns aos outros, e ele fala que o amor é o vínculo perfeito. Aqui na ideia de vestes,
que ele está usando, o amor ele serve como um cinto. O povo naquela época, se ele andasse com as roupas muito soltas, eles poderiam tropeçar e cair. E o amor, o cinto, ele fazia juntar todas essas roupas para que eles pudessem caminhar sem tropeçar. E é essa a ideia que Paulo quer trazer aqui. O amor ele não está acima dessas outras coisas, mas é o amor que faz a gente andar com misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência da forma correta. Como ele vai falar aos Coríntios, ele vai falar que sem amor ele não poderia fazer nada. Ele poderia até fazer, mas de nada adiantaria. E essa é a mesma ideia. Na nossa vida comunitária, na nossa vida de igreja, nós temos que combater esses maus desejos, temos que nos despir dessas coisas e nos vestir de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão e, sobretudo, aquilo que vai unir perfeitamente todas as coisas, o amor. E a paz, ela vai ser o árbitro da nossa vida. O árbitro aqui é no sentido de realmente um árbitro de futebol. Pensa lá o futebol. Ele não dita as regras, ele não fala que essa regra é assim, essa regra é assim. Ele só está apontando para os jogadores até onde eles podem ir. Se a bola sai, ele apita. E é a mesma coisa a paz de Cristo. A paz de Cristo, ela vai mostrar para a gente até onde nós podemos ir e até onde nós não podemos ir. O que nós temos que despir e aquilo que nós temos que nos vestir. E ele seguindo, ele vai falar que a palavra ela deve habitar ricamente no nosso meio, seja individualmente, em nós, tanto no meio da igreja. O ensino mútuo, a exortação, o aconselhamento, o louvor, como nós vimos na passagem de Efésios, que a gente se enche do Espírito Santo como? Através de cânticos, louvores, ações de graça, falando uns aos outros por salmos. Então, a gente consegue ser cheios do Espírito Santo onde? Na igreja, na vida em comunidade. E assim, sendo cheios do Espírito Santo, nós vamos conseguir nos despir do velho homem e nos encher e nos vestirmos do novo homem. Não existe, então, um cristianismo isolado. Cristianismo isolado não é cristianismo. Não existe membro fora do corpo. Se eu arrancar meu braço aqui e deixar ele aqui, o que vai acontecer com ele? Vai morrer. Então não tem como você viver um cristianismo se você não fizer parte da comunidade, se não fizer parte do corpo de Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 12. Primeiros Coríntios 12, de 12 a 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos nós, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo,
e individualmente membros desse corpo. Então a gente tem aqui Paulo ele instruindo a igreja de Corinto, que estava tendo divisões, estava tendo brigas, alguns se achavam mais importantes e outros se achavam nada, achavam que não poderiam, que qualquer trabalho que eles fizessem não servia de nada, mas Paulo está falando, todos os membros do corpo são parte do corpo, e aqueles que têm menos honra, eles dão mais honra, e aqueles que têm honra é diminuído para que não haja divisão, para que todos sejam iguais. Em Cristo, nós todos somos a mesma coisa. Nós éramos mortos, nossos delitos e pecados, e agora Cristo nos resgatou para que a gente pudesse fazer parte do seu corpo e assim trabalhar para que ele possa ser glorificado. E como que nós agimos no meio do corpo? Através dos nossos meios de graça. Palavra, oração, os sacramentos, a ceia, o batismo. Esse é o ambiente ordinário da edificação. É onde nós nos fortalecemos, onde nós exortamos aos outros, consolamos aos outros, edificamos. É onde que nós podemos melhorar como cristãos e assim podemos anunciar esse evangelho que nós cremos. Recapitulando então, nós vimos 3 pontos sobre uma igreja missional. Primeiro, nós temos que entender a nossa identidade em Cristo. Depois que nós entendemos a nossa identidade, nós temos que viver essa santidade visível, para que as pessoas possam ver as nossas boas obras e glorificar a Deus. E, por último, nós vimos que uma igreja missional, ela vive no corpo de Cristo. Não tem como eu anunciar o evangelho se eu não faço parte do corpo. Eu posso até anunciar. Deus, pela sua graça e misericórdia, ele vai alcançar os seus eleitos. Mas, para ser eficaz, para não ser vã, eu tenho que estar atuando junto ao corpo de Cristo. Concluindo, ele termina falando que tudo então o que fizerdes, fazei-o em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus. A nossa cosmovisão reformada, ela afirma que toda vida, ela é vivida core andeu. Que significa isso? Que nós vivemos diante da face de Deus. O pastor John Piper, é um pastor americano, ele fala que quando nós pecamos, é porque nós pecamos por falta de fé, independente do pecado que seja. Porque quando nós pecamos, principalmente consciente, nós estamos sendo incrédulos, que nós não vivemos uma vida diante da face de Deus. Quem em sã consciência, ele até usa um exemplo, se você está lá cometendo um pecado, e aqueles que têm filho, ou cônjuge, ou qualquer outra pessoa, você está tendo um pecado oculto. E se essa pessoa aparecer, você vai ficar envergonhado? Provavelmente sim. Se você fica envergonhado com uma pessoa que é um miserável pecador igual a você, por que você não fica com Deus? Sendo que você vive diante da face de Deus todos os dias da sua vida. Então tudo que nós fazemos, nós temos que fazer diante da face de Deus, como para o Senhor e não para os homens. Não existe essa separação. Aqui no domingo nós vivemos o sagrado, o eclesiástico, e lá fora é a minha vida secular. Não, a nossa fé, a fé reformada, ela acredita e ela afirma isso, que nós não fazemos essa divisão. Aquilo que eu sou aqui, eu tenho que ser lá fora. A minha vida, eu não tenho que despir as minhas vestes na porta da igreja, do velho homem na porta da igreja, e vestir o novo homem só aqui dentro. Mas não, eu tenho que vestir do novo homem, e isso tem que ser a minha veste por toda a minha vida. Paulo vai falar, segundo aos Coríntios 3, nos versos 2 e 3, que nós somos cartas vivas para as pessoas lá fora. No nosso trabalho, na nossa família, na nossa sociedade, no quartel, na faculdade, onde quer que nós estejamos, nós estamos sendo uma testemunha do Senhor. Pode ser uma boa testemunha ou uma má testemunha, mas nós temos que fazer o quê? Fazer morrer a nossa natureza humana e nos vestir do novo homem. Uma igreja missional, ela não apenas envia missionários. É muito fácil, né? A gente vem aqui, senta aqui, assiste o culto, oferta,
manda os missionários para fora. Aí às vezes a gente quer ir, não, eu quero ir para a igreja perseguida, eu quero ir lá para Coreia do Norte, eu quero ir para o Nepal, eu quero ir para o Irã, mas a gente não quer mostrar a diferença nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Se eu não consigo entender aquilo que Cristo fez por mim, quem eu sou em Cristo hoje, que eu tenho que me renovar, que eu tenho que mudar as minhas vestes diariamente e que eu tenho que viver no corpo de Cristo, se eu não faço isso, não adianta de nada eu querer entregar o meu corpo para morrer num país perseguido, porque isso não vai ter amor. Eu tenho que fazer primeiro a diferença no meu local de trabalho, na minha igreja, nos meus amigos, na sociedade, em qualquer lugar que nós estivermos. E como aplicação, irmãos? Primeiro, como que eu faço isso? Como que eu vou me despir do velho homem, vou me revestir do novo homem? Vida devocional. Buscar as coisas do alto. Pensar nas coisas do alto. Não adianta eu vir na igreja, se alguém aqui se alimentar uma vez na semana, vai sobreviver? Provavelmente não. Pode até viver, mas não por muito tempo. É a mesma coisa na nossa vida espiritual. Se a gente não tiver uma prática constante de vida devocional, meditação na palavra, de oração, nós não vamos sobreviver. Nós não vamos conseguir nos vestir do novo homem. Mateus 28, Jesus vai falar que muitos naqueles dias me dirão: Senhor, não foi no seu nome que pregamos o evangelho, que expulsamos demônio, fizemos isso, fizemos aquilo? Ele vai virar para eles e vai falar: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Aí eu fiquei pensando, como assim? Cristo, que estava lá com Deus, criando todas as coisas, que criou todas as pessoas, não conhece. Porque essas pessoas estavam fazendo apenas por status, por ganância, por maledicência, por mentira, por ira, com intenção de impureza, de prostituição, mas não tinha o seu coração no Senhor. Não tinha uma vida devocional, não tinha uma vida de relacionamento com o Senhor. Segundo, tenha uma vida piedosa. Lute contra o pecado. Tem um vídeo do John Piper, citando ele de novo, que chama Faça Guerra. A gente não faz guerra contra os nossos pecados. A gente simplesmente aceita, eu sou pecador, assim, vou lá, depois eu peço perdão para Deus. Mas não, nós temos que lutar. Buscar as coisas do alto. Em contrapartida, nós temos que fazer o quê? Matar a nossa carne, a natureza humana, nossa natureza terrena. E só assim nós vamos conseguir ter uma vitória contra o pecado. Infelizmente, ainda nós vivemos diante da face do pecado. Mas haverá um dia que Cristo há de voltar e Ele vai se manifestar e nós vamos manifestar quem nós somos nele. Então, tire a sua velha roupa, o seu velho homem, e vista-se de novo. E tenha a vida congregacional. Esteja no corpo, permaneça no corpo. Envolva-se realmente com a igreja. Efésios, vamos abrir novamente, Efésios 5. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele vai continuar falando, como que a gente se enche do Espírito? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Como que nós vamos nos encher do Espírito? É estando no ambiente congregacional. Nós não nos enchemos no Espírito assistindo o culto pelo YouTube, nós não nos enchemos do Espírito assistindo pregação na internet, orando apenas em casa,
mas nós nos enchemos do Espírito quando nós estamos juntos com os nossos irmãos. Eu não vou lembrar direito a frase, mas dizem que uma pessoa que se auto-ensina, ela acaba sendo burra, porque ela não vai conseguir ensinar da forma correta. E é assim que nós vivemos, como Paulo fala ali aos Colossenses, exortando-vos uns aos outros, aconselhando-vos uns aos outros. É aqui que é o ambiente que nós vamos crescer espiritualmente, que nós vamos identificar as peças velhas das nossas roupas do velho homem e nós vamos nos vestir com o novo homem. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude a nos vestir do novo homem, que Ele fortaleça a nossa fé e que a gente possa andar realmente de maneira digna do Evangelho. Que as pessoas possam ver Cristo em nós e que assim eles possam, o nosso anúncio das boas novas possa não ser vão, mas sim as pessoas possam ver Cristo em nós e assim se achegar a Ele também. Vamos orar? Deus Santo, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos porque o Senhor nos resgatou quando ainda nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Obrigado por ter escondido a nossa vida em Ti, Senhor. Obrigado por ter nos ressuscitado espiritualmente junto com o Senhor. E que o Senhor nos ajude, Pai. Nos ajude a matar a nossa natureza humana. Nos ajude, Senhor, a viver de forma digna do Teu Evangelho. E que não seja apenas da boca para fora, Senhor. Que a gente possa se dedicar na nossa vida devocional, na oração, na meditação da Sua Palavra. E que a gente possa se dedicar em estar, Senhor, juntamente com o Teu corpo. Que a gente possa estar exortando uns aos outros, nos aconselhando, Pai, e assim que a gente possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E assim as pessoas a quem nós anunciamos o Teu Evangelho possam ver as boas obras em nós, Pai, pelo Seu agir em nós, e assim glorificar o Teu nome e se render a Ti, Senhor. Fique conosco, Pai, nos abençoe durante essa semana, que nós possamos nos despir do velho homem a cada dia e nos revestir, Senhor, do novo homem. É isso que nós oramos, Senhor, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito e por quem o Senhor é. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.